Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vou fazer diferente. Hoje vou entrevistar uma pessoa que tem muito conhecimento, uma pessoa que eu posso dizer que é um exemplo aí de desenvolvimento humano, e eu gostaria muito que ele compartilhasse um pouco de sua experiência e falasse um pouquinho sobre sua carreira, e eu vou fazer algumas perguntas também para direcionar essa entrevista para que não seja muito extensa e também traga o máximo de conteúdo possível para alimentar o nosso vídeo. Então, vamos lá. Então, eu apresento a vocês George Palma Mesquita, né? Ele é gestor operacional de uma empresa multinacional. Ele tem a formação básica em mecânica pela UETEC, né? O Industrial Araraquara. Fez a administração de empresa e engenharia, e depois ele fez pós-graduação em gestão empresarial na FGV. Boa noite, Jorge. Tudo bem? Opa, boa noite, David. Tudo bem? Bem. Então vamos lá. Vou fazer umas perguntas, né? Você tem uma carreira invejável, vamos dizer assim, né? Muitas pessoas espelham em você. E eu gostaria de compartilhar o seu conhecimento aí com o pessoal e principalmente trazer nessa área de trabalho. O pessoal tem muitas pessoas com dificuldade de encontrar emprego e às vezes não sabem onde está errando, tá? E também existem muitas pessoas que às vezes não são tão bem sucedidos no trabalho e às vezes ficam encontrando culpados ou até se sabotando, colocando o problema em situações onde realmente não existe. Então, eu acho nada mais, nada menos do que um profissional um profissional com toda a sua qualificação e toda a sua experiência, 20 anos de multinacional, né? 23 anos e já há 11 anos como responsável pela operação da planta, né? Por toda a operação da fábrica. Caramba, você já viajou o mundo todo também, né? Tem essa experiência também de viagem. O mundo todo é um pouco muito grande, né? Mas sim, experiência nos locais onde a fábrica que eu trabalho, né? A empresa que eu trabalho é uma multinacional, então tive sim a oportunidade de visitar várias plantas, vários países, China, Europa, né? A China, a Alemanha, a Eslováquia, Estados Unidos, entre outras, né? Bacana. E, então vamos lá, usar dessa experiência aí para ajudar o pessoal, aqueles que já trabalham e estão com aquela dificuldade de dar continuidade, crescer profissionalmente, e também aqueles que estão iniciando aí o processo, né, toda a carreira, e às vezes encontra aqueles empecilhos, e é interessante porque eu faço contratação, e eu ouço muitas pessoas dizer que falta experiência, eu reforço que não é tanta experiência. Também vai um pouco do gingado, da pessoa, da postura, da empregabilidade em si da pessoa, né? Que é algo a mais. Mas vamos deixar isso para depois nós vamos falar sobre isso. Mas eu vou direcionar umas perguntinhas. Vamos lá? Vamos lá. Preparado. Vamos lá, Fica à vontade. Vamos lá. Uma sabatina, né? Eu gosto disso. Vamos lá. Além de uma formação. Então, vamos imaginar o seguinte, um profissional, ele faz a faculdade, ele faz um curso técnico, além da sua formação, tá? O que as empresas procuram, além da formação, em um profissional? Tá, vamos lá. Essa pergunta, ela é bem... A resposta para essa pergunta, ela é bem abrangente, tá? Mas a gente precisa começar de um básico para depois evoluir até chegar no final, que é uma contratação. Mas eu acho que o básico começa com um bom currículo. E um bom currículo, espera-se que ele seja simples o suficiente para passar uma mensagem, mas completo o suficiente para trazer um pouco, para quem está dando uma olhada nesse currículo, o interesse de conhecer a pessoa, né? Eu acho que o primeiro step é um bom currículo e quando se escreve um bom currículo, precisa se entender que a mensagem está sendo dada para alguém que simplesmente está lendo um papel. Então, ela tem que ser básica o suficiente para não ser cansativa, mas completa o suficiente para ter o interesse em chamar essa pessoa, né? Agora, o que eu ainda acho importante, David, é que quando você passa pela primeira fase, que é o currículo, que é uma coisa muito impessoal, né? Porque você não conhece a pessoa, está só lendo um pedaço de papel. É o primeiro contato e por mais que as pessoas fiquem nervosas, o que se percebe muito num primeiro contato, numa entrevista, é que as pessoas não são seguras de si, né?
ou elas tentam interpretar um papel que o entrevistador, por mais que ele não seja um especialista na área, como é o seu caso, mas no nosso caso, né, eu sou uma pessoa que contrato pessoas, fica claro que a pessoa ou ela está insegura ou ela está tentando vender algo que não é real. Então, se eu pudesse dar uma primeira dica para quem tem essa oportunidade de um primeiro contato, né, de uma entrevista, ser sincero, ser transparente, fala que está nervoso, é normal ficar nervoso numa entrevista, e tentar fazer um bate-papo, alguma coisa simples, honesta e que demonstre interesse da pessoa na empresa, tá? E um outro ponto que se percebe muito, e aí vai uma dica para a galera que está chegando agora no mercado, eu tive vários casos que eu entrevistei as pessoas e elas não demonstravam vontade em trabalhar. Não sei se você consegue me entender. Eles sabem que precisam trabalhar, têm a necessidade de trabalhar, mas a gente não vê interesse em trabalhar. É como se a pessoa estivesse ali porque o pai mandou, porque a mãe mandou, porque ele quer comprar alguma coisa. Mas falta entusiasmo, falta vontade, falta... eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas falta tesão. Para mostrar para a pessoa que está fazendo a contratação que ela quer trabalhar, ela precisa trabalhar. Entendeu? É uma troca ali, o contrato é uma troca de gentileza. A empresa precisa do trabalho e a pessoa precisa do emprego. Se não tem essa junção, às vezes não dá muito certo. Então, eu acho que as pessoas precisam se preparar um pouquinho também em se vender no sentido de mostrar interesse no emprego. Tá? Eu acho que seria uma coisa importante para quem está chegando no mercado do trabalho, de trabalho aí, para uma entrevista, pensar um pouquinho nisso. Porque não é só ser formado, não é só ter um bom currículo, mas é mostrar que tem interesse em trabalhar também, tá? E a gente já aconteceu de ter bons currículos, boas formações, mas não ver interesse real na pessoa de trabalho. Dizer uma coisa tão básica que eu acredito que se você perguntar para qualquer pessoa, ele vai responder para você que quer trabalhar, porém, o que a boca fala não necessariamente o corpo transmite, né? A pessoa... Exato. Ela demonstra verbalmente que quer trabalhar, porém, através da sua linguagem corporal, ela não consegue transmitir a mensagem do real motivo que está ali, que seria o trabalho. Às vezes está ali por outros fins. É claro que todo mundo trabalha pelo dinheiro, mas também exige aquela necessidade de querer fazer aquilo, né? Porque o empregador, né? Vamos falar no papel do empregador, mas não é só um empregador, ele pode ser qualquer tipo de recrutamento, né? Até que seja até para recrutar para uma atividade social que seja. É meio que natural do ser humano ela escolher pessoas que realmente você sente que vai estar do seu lado. Você contrata pessoas, em grande parte, para desempenhar um papel dentro da empresa, dentro de uma organização, dentro de qualquer coisa que seja. Se você não vê que aquela pessoa tem condição humana, condição, interesse próprio de ter aquele papel, não interessa o curso que ele fez. Ele pode ter feito o melhor curso do mundo, mas pode ser que seja uma excelente pessoa para trabalhar sozinha, trabalhar individual, não consegue trabalhar em grupo, não consegue demonstrar esse interesse em trabalhar num determinado lugar ou entrar em determinado lugar. Então, assim, a gente está falando, por enquanto, só muito de interesse, de vontade, porque é o cartão de visita. É o cartão de visita. E um bom entrevistador, quem está acostumado com isso, percebe isso no primeiro contato. E como eu falei, às vezes o entrevistador, ele quando está numa fase final de contratação, ele já está com 3, 4 bons currículos na mão. Então, o que está contando ali já não é nem tanta formação técnica. O que está contando ali é realmente a experiência profissional da pessoa. Às vezes a pessoa até não tem uma experiência tão grande, mas ela tem um tesão de trabalhar tão grande que quando falta alguma habilidade técnica, a pessoa que está contratando fala, olha, eu vou apostar nesse cara, porque falta um pouco técnico, mas o técnico se aprende, né? O que não se aprende são as características humanas, né? Como é que você ensina uma pessoa a ter vontade? Verdade. Tanto é que eu gostaria de usar dessa resposta sua e linkar já na próxima pergunta, e vou fazer até direto. Quais seriam hoje, ao seu ver, ao seu ponto de vista como gestor, como que você vê, quais são as carências profissionais hoje? Né? O que você sente que falta às pessoas? Bom, aí vai muito do nível que você está, o nível técnico que você está procurando no mercado. Você pode estar buscando um nível bem operacional, que é aquela mão de obra especializada, que, por exemplo, ele vai produzir ou ele vai
prestar um serviço de primeira linha, de atendimento a cliente de primeira, a gente fala face-to-face, né? Às vezes você está entrevistando uma pessoa com um cargo um pouco mais elaborado, que demanda um pouco mais de competência técnica, que é o caso do engenheiro, um técnico, né? E você pode estar contratando pessoas que precisam assim, ter um nível maior, que seria já um cargo de liderança, um cargo de gestão. Então, depende muito da função que você, né, tá procurando naquele momento, ou o profissional que você está procurando. E é daí que você calibra um pouco também o conhecimento da pessoa, a maturidade da pessoa. É lógico que quando você está trazendo uma pessoa para dentro da empresa, você avalia também o conhecimento histórico daquela pessoa, né? Se é uma função muito básica, muito inicial, o que conta realmente é o técnico, né? O que aquela pessoa aprendeu na escola, o que aquela pessoa aprendeu no curso técnico, ou o que ele teve de experiência. Você vai contratar um pedreiro, imagina se um pedreiro saiba levantar um muro, né? O básico. Agora, quando você começa a tratar de cargos mais técnicos, né, um cargo mais especializado, aí já conta um pouco mais realmente a formação acadêmica, né? Você procura uma pessoa formada, uma pessoa com grau técnico, um grau de escolaridade um pouco maior. Mas quando a gente está procurando cargos de liderança, é fundamental também a bagagem técnica, mas também um pouco de experiência na área. Dificilmente uma empresa contrata uma pessoa para cargo de liderança, para gerenciar equipes, sem uma mínima experiência. E, infelizmente, o mercado tem disso. Para você ter uma experiência em liderança, normalmente você cresce dentro de uma empresa ou dentro de uma instituição, né? Para alguém ver que você tem essa competência e te dar essa oportunidade. Eu desconheço algum caso, pode ser que exista, mas eu desconheço de que uma pessoa sem experiência nenhuma em liderança assumiu um cargo de liderança. Então, eu preciso entender isso. Se o cara tem como sonho um dia ter um papel de liderança, ele precisa ter um pouco de paciência, coisa que a turma que está chegando agora não tem muita, né? Quer crescer muito rápido, para entender que existe meio que um caderninho de receita para as coisas, né? Uma função mais técnica não requer tanta experiência, requer conhecimento técnico. Agora, um cargo de liderança precisa-se de uma oportunidade, aí precisa ter um pouco mais de paciência e tempo, né? Para demonstrar essas características e poder ter uma oportunidade. Legal. Lógico, depois então, tendo seria... uma oportunidade, depois de tendo uma oportunidade, lógico, aí fica fácil para outras carreiras, aí, outras funções, outras empresas, né? Então, novamente, você diz, né, reforçando essa teoria, que a carência hoje encontrada seria, vamos dizer, até algo comportamental, que nada mais nada menos que a paciência e, claro, estar sempre atento às oportunidades que vêm aparecer. Né? Então, ter a paciência, esperar, se preparar e assim vai. É importante lembrar que para qualquer coisa precisa-se de um básico, tá? Quando eu falo um básico, até por uma função mais simples que seja, de, sei lá, fazer uma limpeza em algum lugar, ou de trabalhar de frentista num posto. Quando eu digo básico, é uma coisa mais simples, né? É importante que se tenha, hoje pelo menos, você fala assim, ó, pelo menos saber ler e escrever, né? Vamos falar de saber ler e escrever, né? Infelizmente, hoje, no nível que a gente tem hoje de tecnologia, as coisas hoje estão evoluindo. Antigamente, ler e escrever era uma coisa que eram poucos. Hoje, por incrível que pareça, um curso técnico com a faculdade, todo mundo o grande parte já tem, né? Lógico que a gente sabe que tem uma população mais carente, tem menos acesso, né? Mas um mínimo se espera hoje em dia. Então, as pessoas que às vezes reclamam um pouco que falta emprego, porque também não se preocupa também em como é que eu vou dizer, desenvolver algumas características que precisam, né? As e eu não estou falando só né? habilidades, exatamente. Então, assim, às vezes as pessoas falam, eu não tenho muita oportunidade porque eu não fiz uma boa escola. Mas eu conheço pessoas com grau de escolaridade não tão grande, não tão alta, que dentro da empresa começaram com função mais simples e dentro da empresa tiveram oportunidade de pagar um curso, ou até a empresa pagou um curso para a pessoa, porque como profissional era um excelente profissional. Nós temos casos de pessoas que eram da faxina da empresa, faziam a limpeza da empresa e hoje estão operando máquina. Mas começaram, né, devagarzinho, teve toda uma evolução, né? Então, olha lá, ligando nessa outra
outra pergunta, uma pergunta bem pessoal. Para você, o que é ser um profissional de excelência? Um profissional de excelência é aquele profissional que ele consegue entender o papel dele dentro da empresa e ele alinha o papel dele com o gestor dele para que ele possa entregar aquilo que ele é pago. Tá? Às vezes o pessoal deixa isso tão complexo, que esquece do básico. Que o básico, o que é? Para que eu fui contratado, o que eu tenho que entregar no final do dia? E as pessoas se preocupam tanto em estudar, ler, falar 5 idiomas, e às vezes aquela função não precisa nem de mais de um idioma, entendeu? Então, se eu tivesse que dar uma dica do que é um profissional de excelência, é aquele que entrega aquilo que ele ganha para fazer, estando alinhado com a gestão dele, que é o que se espera, né? O chefe dele, o que o chefe dele espera. Agora, se acontecer também um desalinhamento nesse processo, às vezes a pessoa não tem um contato muito bom com o chefe. Aí ele tem que tentar abrir esse canal de comunicação para que isso fique claro, né? Eu já tive pessoas que eu trabalhei, você falou de experiência, né? 23 anos trabalhando, ensino um pouquinho. Teve pessoas que eu trabalhei que eram fantásticas, as pessoas. E elas queriam crescer. E elas se preparavam para ser gerentes, se preparavam para assumir funções maiores, mas não fazia aquilo que era pago e acabaram sendo demitidas. Porque aquilo que ela era paga para fazer, ela não fazia. E eram pessoas fantásticas, pessoas que estudavam, queriam fazer pós-graduação, faziam inglês, faziam espanhol, mas aquilo que ela era pago, que era até uma função simples, para ela achava que aquilo, ela já tinha passado aquela fase, entendeu? Tudo bem, ela pode até ter passado aquela fase na cabeça dela, mas assim, o chefe dela, a empresa espera que ele entregue aquilo no final do dia, e não entrega. Seria mais ou menos o básico necessário, a pessoa ficava devendo, né? Ela estava com a cabeça em outro lugar ou em outra situação. Isso. Porque você fala assim, o que é um bom profissional? É aquele que te atende. O bom profissional, para mim, é aquele que faz aquilo que a gente espera dele. Agora, você quer um profissional de excelência? Aquilo que é pago para ser feito. Mas aquele profissional de excelência é aquilo que, além de entregar o que você pede, ele consegue agregar valor. Ele consegue fazer melhor, mais bem feito. Ele entrega até um pouco mais do que foi feito. Às vezes, até quando eu falo bem feito, é qualidade de apresentação, atenção aos detalhes. E aí você fala, poxa, o cara fez até melhor do que eu imaginei. Aí você começa a falar de uma pessoa de excelência, né? Mas o recado que eu dou é, não queira ser uma pessoa excelente e acima da média se você não faz o básico. Senão você vai perder seu emprego porque você não faz o básico. É tão difícil entrar no emprego, né? Então, para concluir, para não ocupar o seu tempo, que dica que você dá para o pessoal que está iniciando hoje a carreira ou aquele que, por algum motivo, quer mudar de carreira, quer mudar e trabalhar em outro lugar ou fazer outra coisa? Que dica que você dá para essa pessoa? Olha, eu acho que, assim, às vezes quando quem está começando a trabalhar não tem muita opção de escolha, né? Às vezes ela se coloca numa condição de fazer aquilo que é possível, até porque ela precisa trabalhar. Mas a dica que eu dou para todo mundo é tentar fazer aquilo que gosta. Até porque vai chegar um momento que a pessoa pode até estar ganhando um bom dinheirinho, ou quando eu falo um bom dinheiro não é muito, tá? Quando eu falo ganhando um bom dinheiro, é uma condição que dê a ele, né, um pouco de conforto, um pouco ele se fique numa condição boa. Mas a dica que eu dou é tente fazer aquilo que goste. E se de repente está numa atividade, numa função que não está muito legal, tente inovar, tenta fazer alguma coisa diferente, tenta trazer sua cara para aquilo que você está fazendo. Porque é muito fácil desistir, é muito fácil falar assim, olha, não gosto disso, e assim, o dia a dia dela vai ser um martírio, porque ela vai trabalhar para fazer uma coisa que ela não gosta. Então a pergunta é, você consegue fazer do seu trabalho alguma coisa que te traz prazer? Então, assim, tenta inovar, tenta criar alguma coisa. Agora, se chegar num ponto que realmente o que você está fazendo não está te fazendo mal, aí a dica que eu dou é mude de função. A gente vê, sem fazer merchandising, mas a gente vê aí os Masterchef da vida, são executivos, são pessoas do mundo financeiro, são advogados que descobriram que mexer com comida é o que eles gostam. E eles largaram mão de toda a carreira para virar chefe de cozinha. É só um exemplo, né? O inverso é verdadeiro, né? Então, assim, a dica que eu dou é faça o que gosta.
Muito obrigado, Jorge. Desculpa ao atrapalhar, mas acredito que vai somar muito na carreira das pessoas que me acompanham aí no canal, tá certo? Agradeço imensamente sua À disposição. disponibilidade e fique com Deus e até o próximo. Quem sabe, em uma outra oportunidade, usufruir um pouco mais da sua experiência para ajudar o próximo. Estou à disposição e foi um prazer. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.